Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 18 de junho de 2026, dia do aniversário da minha mãe. Hoje ela está fazendo, se não me engano, 68 anos. E aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. Vamos então direto ao assunto, porque senão a gente acaba se distraindo com tanta coisa que tem que fazer. Mateus 6, 7 ao 15. Nós estamos no tema da oração, no tema da piedade, não é? Vocês sabem que a nossa fidelidade a Deus, ela deve ser manifestada por meio de atitudes. A subjetividade, ela não pode ser a parte mais importante da nossa vida. É preciso haver um equilíbrio entre a subjetividade, entre o que eu sou por dentro e o que eu sou por fora, entre a minha vida interior e a minha vida exterior, senão a gente acaba vivendo um divórcio. É claro que a vida interior, ela tem muito mais elementos do que a vida exterior, mas uma, ela não precisa ser oposta à outra. Essa ideia de oposição entre as duas é uma ideia grega, que é uma ideia inclusive estranha ao mundo judaico, que é o mundo que origina as escrituras. Então vamos aqui começar do versículo 7º. Orando. Primeira coisa, meus irmãos, nós temos um verbo aqui que está no gerúndio. E vocês que estão aí, não é, no ensino médio, no ensino fundamental, vocês devem recordar que o gerúndio se trata de um verbo de ação contínua. Então a oração não é só hoje, não é só amanhã, não é só ontem. A oração é todo dia, todo tempo e continuemos a nossa oração. É uma oração constante. Então o texto já começa orando. Traduziram aqui do latim quando orardes. Não. O grego traz a palavra oração, mas no gerúndio. É a mesma origem, né? É a mesma conjugação do verbo indo, não é? Indo pelo mundo inteiro. Não é ide, é indo. É uma ação perpétua, uma ação contínua. Então, oração é uma ação contínua. O Senhor está nos mandando rezar. O Senhor está nos dizendo, é para rezar e é para rezar sempre. Orando, não repitais palavras sem sentido. O que é essa repetição de palavras sem sentido? Nós temos que voltar aqui aos estudos para o mundo pagão. No mundo pagão, nós temos uma prática que Jesus Cristo está aqui criticando. Não rezar como os pagãos. E como era a oração dos pagãos? Nós temos aqui três práticas. Primeira, a oração era a numerosos deuses. Então era preciso rezar para várias divindades para não pecar por omissão. Então, imaginem aqui a cena. Eu vou fazer aqui, claro, um pouquinho de zombaria, porque é isso que merecem essas divindades pagãs. Você chegava diante de um deus e dizia: Eu preciso de chuva. Aí você olhava ao lado e tinha outra. Para não desagradar a outra divindade, você ia lá e rezava para outra também. E assim você tinha aqueles areópagos, né? Assim você tinha aqueles panteões onde havia vários altares para vários deuses diferentes. Então Jesus diz: quando vocês forem rezar, não se espelhem nos pagãos. Não rezem como os pagãos. Não imitem os pagãos. Por quê? Porque os pagãos cometem três erros. Não imitem os pagãos. Primeiro erro, eles oram para muitos deuses com a intenção de não ofender nenhum e nem pecar por omissão. Segundo erro, eles rezavam sons sem sentido, imaginando ser a linguagem que os deuses falavam. E terceiro, faziam orações longas com a intenção de chamar a atenção dos deuses. Se vocês perceberem, aqui nós temos nessas três atitudes uma situação que é muito curiosa. É como se esses deuses dos pagãos não quisessem de fato ouvir as orações. Então Jesus vai em cima da ferida. Olha como é que ele fala, né? Orando é para rezar, mas vocês não podem imitar os pagãos, porque eles rezam batalogessete. Eles rezam lançando muitas palavras. Por quê? Porque eles precisam orar para muitos deuses, eles precisam
pedir durante muito tempo para atrair a atenção dos deuses, e eles também precisam fazer sons e palavras sem sentido. E vocês sabem que até hoje há culturas que fazem isso, né? Rezam com sons incognoscíveis, né? Rezam com sons que são sons irracionais. Então, essa não é uma oração católica. Orando, não repitais várias palavras sem sentido, como os gentios, né? Etnikoi, como os povos, os goim. Então, aqui é uma crítica, mais uma vez, ao mundo grego. Vocês percebem que Jesus está criticando o mundo grego? Ontem ele criticou a helenização, as Olimpíadas, os templos. Hoje ele está criticando a maneira de rezar. Por que que isso é tão importante? Porque a maneira de rezar é a maneira de crer. Se você chega num canto onde o que está no meio não é Deus, a linguagem está muito clara. Ali não é um culto a Deus. Então, Nosso Senhor está dizendo: não façam como os gentios. Eles não falam a Deus. Segundo, cuidado também para não rezar como os gentios, porque eles dizem sons sem sentidos. E terceiro, sem sentido. E terceiro, cuidado para vocês não fazerem orações longas achando que serão ouvidos pela força da palavra, pela força das muitas palavras. Aqui é a outra crítica do Senhor. Não seremos ouvidos pela força das palavras. Porque a força da oração não está nas palavras. A força da oração não está nas palavras. A força da oração está em Deus. Ele é a força da oração. Não amontoeis frases vazias como fazem os pagãos. Não rezeis com muitas palavras como fazem os gentios. Pensam eles que no muito falar deles serão ouvidos. Aqui vocês vão encontrar em Eclesiastes, não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então havia uma crítica ao excesso de palavras. Não significa, meus irmãos, aqui a oração do Santo Terço, porque o terço é a palavra de Deus, né? A Ave Maria está em Lucas e o Pai Nosso está aqui em Mateus e em Lucas também. Aí Nosso Senhor continua, né? Vamos então continuar com ele. Eles pensam que serão ouvidos pelas muitas palavras. Citamos a tradição de Eclesiastes 5, 2, 3, Isaías 1, versículo 15 e Eclesiástico 7, 14. A força da oração não está nas palavras. As orações confusas que faziam aos deuses pagãos, com medo de desagradar a algum deles. Achavam que os deuses ouviam a extensão da oração e a repetição delas. Os deuses não queriam ouvir essas orações. Então, é essa a impressão que eu tenho estudando aqui esse texto de hoje. Parece que eles estavam rezando para quem não gostava deles. E a gente encontra isso lá em 1 Reis 18, quando Elias está diante dos profetas de Baal que não foram ouvidos, mesmo com as muitas palavras. Continuando, porque tem muita coisa ainda, Jesus diz: portanto, não sejais semelhantes a eles, não sejais como eles. Não sejais como eles. Como é que está aqui escrito? Não façam como os pagãos. Não sejais como eles. Tem uma coisa muito bonita aqui que eu não quero deixar passar. Não rezem como os pagãos. Pelo contrário, o nosso Deus, o Deus de Jesus e seus discípulos, é vosso Pai. Assim, ele sabe o que tendes necessidade antes de o pedirdes. E vocês vão encontrar isso em Isaías 65, versículo 24. Olha o que está escrito. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando ainda a falar, eu os ouvirei. Então vejam a pressa de Deus em nos ouvir, diferente dos deuses dos pagãos. É isto aqui, é um Deus que cuida de nós. Continua aqui o texto em grego, ele diz, não é? Ele sabe o que tem desnecessidade antes
de vós pedirdes a ele. Aqui é a tradição que está em Isaías 65. Continuando, assim, pois, orai vós. Primeira parte da oração. Pai nosso que estais nos céus. Essa parte aqui tem uma divergência entre os estudiosos. Uns dizem que era assim que se rezava para Júpiter, para Zeus e para o pai da pátria, que era o imperador. Mas um judeu, aqui é outro estudioso, ele diz o seguinte: olha que coisa bonita. O que é esse Pai Nosso que estais nos céus? Era o começo da maioria das orações. Avnu Shabbat Shamaim. Então, essa aqui era a fórmula de começo de muitas orações judaicas. E o que que significa, não é? Aqui é a primeira parte da oração. Pater ou Abá, chamar Deus de paizinho. Nosso, por que que é nosso? Porque aqui é um roteiro de oração comunitária. É óbvio que Jesus não está dizendo que nós só podemos rezar com estas palavras, mas Jesus está sim dizendo para nós que estas palavras que ele nos ensinou aqui se trata, não é? Estas palavras se tratam de um roteiro de oração. Se tratam aqui, não é? Estes termos eles vão tratar de uma fórmula, de uma maneira de rezar. Então, aqui é Jesus fazendo uma escola de oração. Então, primeiro pedido, primeiro eu me dirijo a Deus. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Por que santificado seja o teu nome? Então, Pai nosso que estais sobre os céus, porque é o Deus que está acima de toda a criação. Lembrem que, segundo os judeus, os céus foram criados antes da terra. Então, Deus ele habita acima dos céus. Por isso a gente chama Pai nosso que estais nos céus. Segunda coisa, santificado seja o teu nome. Toda oração tem como fonte e destino Deus. Por isso que a gente reza para santificar o nome de Deus. E nome é a missão, não é? Santificar, consagrar, estar de acordo com a missão do Senhor. Primeiro pedido. Segundo pedido, venha o teu reino. Primeiro, está em sintonia com a santidade de Deus. Segundo, pedir que Deus una a nossa vontade a dele e que ele comece a imperar, que ele comece a reinar sobre nós. Terceiro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que terra e céu? Se refere a toda a criação, todas as coisas. Terceiro pedido, vamos guardando. Quarto pedido, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é este pão nosso? Uma vez que estamos numa oração comunitária, nós fazemos alguns pedidos também comunitários. E um desses pedidos, para toda a criação, terra e céu, é o pão, que é a comida, a sabedoria e a doutrina. Então, quando a gente pede a Deus pão, nós estamos pedindo a Deus sabedoria, doutrina e comida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que hoje? Para relembrar o êxodo, para relembrar o tempo em que o povo era totalmente dependente de Deus. Quando o povo estava no deserto, Deus lhe dava todos os dias o pão, mas o pão era apenas o suficiente para um dia. Para quê? Para que o povo tivesse esse relacionamento com Deus constantemente. Então, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Para a caminhada de hoje é a palavra semeron. Pão nosso de cada dia dá-nos para este momento. Estou no quarto pedido. Perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Por que que agora entra o perdão? O perdão, a alegria e o amor são coisas que a terra não produz, a gente tem que receber do céu. E por que o perdão aqui? O perdão tem a ver com altar. Quando a gente vai ofertar alguma coisa diante do altar, seja o altar da consciência, seja o altar do coração, seja o altar do templo, o altar da igreja, que é o lugar mais santo da igreja, é o altar. Depois do altar é que vem o tabernáculo, né? O sacrário. Quando você estiver diante do altar, você pode oferecer a Deus três coisas. Você pode oferecer a Deus a sua oferta material, não é? O fruto do seu trabalho, dinheiro ou comida. Você pode oferecer, a gente faz isso, né, em cada refeição. Você pode oferecer a Deus
as suas boas obras, você pode oferecer a Deus a sua obediência à lei. Olha, eu cumpri os mandamentos, eu estou em estado de graça. Também oferecer as boas obras aos outros, né? Olha, eu ajudei, eu servi, eu fui bondoso. E terceiro, eu posso oferecer o perdão. Por que que eu faço isso diante do altar? Porque no altar a gente coloca aquilo que só Deus pode retribuir. Então o Senhor diz: quando você estiver na oração, e oração é altar, altar da consciência e altar do coração. Na missa eu vou explicar. Quando você estiver diante do altar, você pede a Deus que ele receba o perdão que você está dando. E assim o perdão vai fluir de Deus por você. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E isso também mostra, meus irmãos, que era um ano de descanso, um ano sabático, né? Um ano sabático. Era um ano de deixar as dívidas, deixar o coração descansar. Sexto pedido, não nos conduzas a nós para a tentação. O que é isso aqui, né? Não nos conduzas para a tentação. Não nos induzas à tentação, nos tire do tempo da provação. É reconhecer a fragilidade contínua do homem, mas tem uma coisa aqui, ó. Não nos conduzir para o pirata. Peirasmon. Pirata é um dos nomes do demônio. Por que que ele é o pirata? É só você pensar o que é que um pirata faz. Qual é a atividade de um pirata? O que é pirataria? Tirar o que não lhe pertence, tirar o que foi feito por outro. O que é que o diabo faz? Ele usurpa, ele rouba aquilo que é de Deus, ele rouba aquilo que é do homem. Então não nos conduzas ao pirata, tira-nos do caminho do pirata. Sexto pedido. Sétimo pedido, livra-nos do maligno, livra-nos de todas as coisas más. Antes era o diabo. Aqui, o que é essa palavra poneru? Livra-nos de todas as coisas maléficas, porque no mal não há prosperidade para a vida do homem. Não existe vida espiritual que prospere no mal. Não nos deixe nas mãos do pirata e nos livre, tire-nos de todo o mal, né? Liberte-nos de todo o mal. E aí termina o Evangelho. Se, pois, perdoardes às pessoas as ofensas delas, perdoará também o vosso Pai Celeste. Se mais não perdoardes às pessoas, nem o Pai vosso perdoará as ofensas vossas. O que significa isso? Você é um templo e você tem o poder de oferecer o perdão. E como é que termina esse texto, não é? São Mateus não põe, mas existe uma conclusão para esse texto que a gente reza. Tem alguns pergaminhos e alguns papiros, que é com 1 Crônicas 29:11. Diz o seguinte, eu vou aqui ler, né? Tua, Senhor, é a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo o que há no céu e o que há na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Então é aquele finalzinho, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O que é que o Senhor está nos ensinando? Um roteiro de oração. E Jesus ainda teve o cuidado, aqui em São Mateus, de colocar 7 pedidos. Por qual razão nós temos 7 pedidos? Porque 7 é a contagem da perfeição. O último pedido, resgatar do mal, é o último pedido, resgatar do mal, e também o final do texto, que é tua é toda a glória e todo o poder. Aqui seria o nosso roteiro de oração. 7 pedidos. É isso, meus irmãos, que nós possamos estar no coração do Pai Nosso. Então, quando você for rezar, o Pai Nosso é um guia de oração. E Jesus repetia as suas orações ao Pai, repetia inclusive o horário, né, que ele rezava nas madrugadas especialmente. Peçamos ao Senhor que nós também tenhamos um coração cheio de oração, seja qual for o nosso método de oração, cada um tem que ter o seu. É natural ao homem. Curta, comente, compartilhe. Celebro hoje, 18h30, Igreja da Glória, Santa Missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.